Um dos acontecimentos mais polêmicos ocorridos no Brasil no século XXI, se não o mais polêmico, que dividiu as esquerdas em diferentes vertentes, foi a questão de junho de 2013. As jornadas de junho de 2013 trouxeram novos debates, dividiram as esquerdas, uniu diferentes campos pró-governo e diferentes campos em oposição ao governo e está até hoje presente nos debates da sociedade brasileira. As jornadas de junho estão completando neste ano e neste mês seus 10 anos, uma década do seu ocorrido. E como se não bastassem os diversos estudos, artigos, livros e documentários durante esses 10 anos, agora diversos pesquisadores, cineastas e etc. estão construindo, fazendo, publicando os desdobramentos nesses 10 anos do que ocorreu naquele momento. Mas por que tanta polêmica, de acordo com o acontecimento político? Os militantes do PT vão dizer que se trata de um acontecimento global, oriundo das revoluções coloridas mundiais e orquestradas pela CIA, ou por outros organismos de inteligência que têm intenção de derrubar governos. Governos esses populares e que teriam como implementação, como objetivo, construir governos fascistas pelo mundo. A direita, obviamente, nos seus diferentes vertentes, do MBL aos bolsonaristas, dirá que junho de 2013 foi um evento em que o petismo foi rejeitado pelos brasileiros. O que rapidamente podemos perceber ser falso, já que o PT volta ao poder alguns anos depois. Já a esquerda dita revolucionária, por sua vez, vai se dividir em dois segmentos. Alguns dizendo que sim, que 2013 abriu as portas para o inferno, e outros dirão que ela foi uma revolta de massas incapaz de ser guiada como a Revolução Russa de 1905. Mas afinal de contas, o que foi junho de 2013? Em primeiro lugar, as jornadas de junho foram uma das primeiras vezes em que um acontecimento político rapidamente virou uma fábrica de memes. É famosa até hoje a fala de Dilma sendo pervertida. Destrua o patrimônio público e privado, ataque templos, incendeie carros, apedreje ônibus e tente levar o caos aos nossos principais centros urbanos. Ou do programa ultra despolitizado que sempre escorre sangue da tela, o Brasil Urgente, de Datena, perguntando aos telespectadores se eles são a favor da violência e grande parte votando que sim, que tinha que quebrar tudo mesmo. Teve o cara mostrando todo o talento do brasileiro com o futebol, respondendo um gás lacrimogêneo com um chute e devolvendo ele à polícia. Mas em segundo lugar, e sobretudo, a gente precisa partir de um contexto global para um contexto nacional. O PT não está enganado em acusar a jornada de junho como algo superior, vindo de fora. Revoltas nacionais, já diziam Lenin e Trotsky, geralmente são baseadas em revoltas de caráter internacional, e vice-versa. O maior exemplo disso foi que em Porto Alegre, um dos primeiros lemas a se ouvir quando as manifestações começaram, e em São Paulo também, foi: acabou o amor. Isso aqui vai virar Turquia. Isso aqui vai virar Turquia. Acabou o amor. Isso aqui vai virar Turquia. Acabou o amor. Isso aqui vai virar Turquia. Que era um grande exemplo de como as manifestações populares em outros locais do mundo estavam influenciando o que acontecia no Brasil nesse momento. Outro marco que se tornou bastante comum nesses protestos foi a entrega de cartas constitucionais aos policiais. No caso de Porto Alegre, a Brigada Militar. Ali os manifestantes diziam aos policiais que deveriam respeitar os direitos dos manifestantes de se manifestar, de protesto, bem como o seu próprio direito de ir e vir. Então as partes, né, sobre lesão corporal e uso de gás tóxico asfixiante. O comandante Fábio, tá aí? Comandante Fábio? Lá na Andrade. E qual é o brigadiano que está aqui, no caso, coordenando a ação? Ah, isso aí é que o major aí da sub-área aí, não. Ele tá lá, ó. Quer falar com ele? Tá lá, ó. Tudo bom? Esqueci de cumprimentar. Eu trouxe aqui só pra a gente lembrar, né? Porque a maioria das pessoas não lembra desses artigos aqui. O povo lá, com certeza, não tem toda a educação, mas os senhores deveriam representar a lei, né? Então é bom sempre lembrar aqui os artigos da Constituição, dos direitos e garantias fundamentais. O que acabou sendo evidentemente figurativo, já que é o primeiro rufar dos tambores, a repressão policial comeu solta. Além disso, as duas principais cidades onde começaram os protestos, São Paulo e Porto Alegre, tiveram até pelo menos o início dos anos de 2015 diversos confrontos com as suas polícias. Esses confrontos
diferentemente do que defendeu a lógica petista, eram bastante de esquerda, e em algumas vezes até defendiam a Dilma da famosa espionagem de Obama, como mostra esse vídeo em plena tarde de sol, no 7 de setembro de 2013, em Porto Alegre. Democrática, quase houve um confronto. Assista às imagens. Recua, polícia, recua! É o poder popular que tá na rua! Essa é a esquina democrática, meu povo! Essa é a esquina democrática da ditadura! Liga pro Obama! Liga pro Obama, pede ajuda dele, que ele tá espionando a Dilma! Chama o apoio do Obama pra bater no povo brasileiro! Em terceiro lugar, mas não menos importante, a questão das passagens. Verdadeiro divisor de águas de todo esse processo, que rasga o tecido social, que arrebenta a aparente paz que existia entre classes e todos os outros ramos da sociedade. O que precisamos entender, entretanto, é que nada desse processo foi um fenômeno novo. Em 2003, por exemplo, ocorreu a revolta do Buzu, em Salvador. O motivo? Também o preço das passagens. Em 2004 e 2005, um movimento chamado Revolta da Catraca derrubou o aumento das passagens em Florianópolis, Santa Catarina. Movimentos legítimos, com uma pauta também legítima, que rapidamente colavam nas necessidades imediatas da população. Palavras de ordem como não tenho passagem, não tenho dinheiro para passagem, como vou procurar um emprego, eram rapidamente vistas nessas manifestações. Tudo isto, somado a uma conjuntura internacional de protestos e manifestações, como os indignados 15Ms na Espanha, ou o Occupy Wall Street nos Estados Unidos, o mais famoso talvez de todo esse processo, escrito muitas vezes pelo próprio Slavoj Žižek em seus textos, os dois em 2011, 2013 teve início em Porto Alegre, na verdade, em um show. Curiosamente, uma das figuras mais atacadas pela ditadura militar e por sua censura, Tom Zé, é considerado um dos marcos temporais onde tudo começou. O artista veio à capital gaúcha em 3 de outubro de 2012, fazer um show no Auditório Araújo Viana, que então sofreu um processo de privatização. O auditório, famoso na capital gaúcha, passava numa iniciativa para o capital privado, depois de um longo tempo fechado. A prefeitura da época, sob o comando de José Fortunati, do PDT, começou a ir mais à direita do que o normal, com ataques e privatizações. Essa revolta toda acumulada explodiu quando o cantor Tom Zé pegou uma faixa de um manifestante no seu público e a levantou. Ela dizia: praças vendidas, contra a privatização de praças, parques e outros locais de lazeres dos gaúchos. Após isso, manifestantes nas ruas queimaram um símbolo da Coca-Cola, o que causou uma repressão policial bastante forte, não vista até então. Avancemos um dia, 4 de outubro de 2012. Manifestantes, pessoas comuns, trabalhadoras como você e eu, marcam um protesto na Praça Montevidéu, em frente à Prefeitura de Porto Alegre. Através do Facebook, eles se organizam e o encontro é marcado. Só que nessa região estava colocado um alto boneco inflável do Tatu da Copa, que depois ganharia o nome de Fuleco. Um forte cerco da Brigada Militar, a Polícia Gaúcha, protege o boneco, que ao final da manifestação é invadido por cerca de 50 manifestantes. E é aí que temos uma virada no processo todo, porque o acontecimento é respondido com uma forte repressão policial. Esses 50 manifestantes não furaram o boneco, embora paus e pedras tenham voado contra a Brigada Militar. A repressão policial, ainda não vista nos atos de ruas da cidade, pelo menos nos últimos anos, e pelo menos no bairro Central, acontece de forma bastante violenta. A mídia da época destacou que os manifestantes eram violentos e destruíram o boneco naquilo que ficou conhecido como a revolta do Tatu. O problema de toda a questão foi: o Tatu sequer foi furado ou danificado. Na verdade, ele foi desinflado para que não sofresse danos. A repressão desmedida a um ato aparentemente rotineiro levou ao fortalecimento e à unificação do próprio movimento, que começou a se massificar e que começou a trazer pautas de fora. E é aí que entramos numa das questões mais importantes de todo esse processo, que evidentemente é a questão econômica. Desde as primeiras manifestações no Rio de Janeiro se podia ouvir: da Copa eu abro mão, eu quero mais dinheiro para a saúde e para a educação. O próprio Rio de Janeiro se tornou um campo de guerra a céu aberto, lembrando muitas vezes uma guerra civil, onde o BOP foi chamado e o mítico Caveirão apareceu para reprimir os manifestantes. Na capital carioca, os principais alvos dos manifestantes eram Eduardo Paes e Sérgio Cabral, figuras ainda hoje muito conhecidas por sua política anti-classe trabalhadora. No Rio de Janeiro, e isso é muito importante, muito mais importante do que parece, uma das grandes pautas que dialogavam com o movimento era: cadê o Amarildo, operário da construção civil e morador da periferia do Rio, que desapareceu por causa da repressão policial. Outra questão muito importante, que é analisada através de dados nesse período, é que o Brasil vivia naquele momento
como demonstra este gráfico do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, onde os anos de 2012 até 2016 atingem um grande pico de greves como nunca visto antes. 2013, quando foram registrados 2.057 greves, superaram em 4 vezes a média da década anterior. O pico atingido em 2013 só é comparável ao número de greves de 1979, quando foram registradas 1.962 greves do setor público e privado. Ou seja, a partir de 2013, nós vivemos um dos períodos de maior ascensão grevistas, tanto do setor industrial quanto do setor privado. Uma mobilização muito intensa da classe trabalhadora ocorrendo nesse período. O que não acontecia há pelo menos 3 décadas, desde as conhecidas manifestações grevistas do ABC. E é evidente que esse processo também foi de grande influência para os manifestantes dos bairros centrais que massificaram as principais manifestações. No caso de Porto Alegre, um dos maiores exemplos foi o caso dos trabalhadores da Carris, ônibus municipal da capital gaúcha, que estavam num processo grevista, porque tinha trabalhadores em situação bastante precarizada, que não recebiam salários ou que tinham cortes e demissões bastante injustas. Os trabalhadores da Carris começam a adentrar nos movimentos, e os movimentos começam a assumir as suas pautas, integrando-as também à manifestação. Ou seja, a manifestação começava a assumir um caráter mais economicista, num sentido positivo, trazendo pautas dos trabalhadores que as viam como urgentes para dentro do movimento. É evidente que alguns ônibus foram queimados, foram depredados e tudo mais. Foi a forma legítima que os manifestantes encontraram de se defender da força policial e, evidentemente, de manifestar sua revolta. Um ônibus queimado ou algo nesse sentido nada tem a ver, por exemplo, com como as prefeituras vinham prejudicando a própria classe trabalhadora, os próprios estudantes, no seu meio de transporte. E outra questão, nesse sentido muito importante de ser avaliada em gráfico, é a questão do PIB do Brasil. Como podemos ver, de 2012 a 2013 é um pequeno crescimento, mas que já é uma diminuição drástica do PIB de 2010, que despenca completamente em 2014 e torna-se negativo no ano de 2015, ou seja, era a crise econômica chegando aos lares brasileiros. Mas como essa crise foi sentida pelos trabalhadores antes mesmo de acontecer? O poder de compra dos brasileiros, sejam de classe média ou classe baixa, evidentemente foi sentido. E claro, incluindo fortemente a classe média, começou a sofrer danos econômicos. E este é um dos pontos chaves no acontecimento das jornadas de junho de 2013. Diferentemente, por exemplo, do que fala Ricardo Datheim, colunista petista do Sul 21 e professor de economista da URGS, afirmando em texto que o processo de junho não foi uma regressão histórica, mas a própria história demonstrando que grita, bate nas nossas portas. Diferentemente de autores como Fukuyama, que utopicamente falam que a história chegou ao fim e não há nada mais a fazer. Como também podemos ver nos gráficos a seguir, não apenas o PIB dá sinais de regressão no período de 2013, mas também caem a taxa de empregos e a massa de lucros. Além disso, a taxa de investimentos do FMI, a produtividade e, obviamente, o PIB per capita também cai. Mas isso não significa dizer, como o petismo mais esclarecido diz, que trata-se de uma revolução colorida com requintes de uma economia complexa, dependente da produção de commodities, que setores liberais da burocracia estatal, como a Lava Jato, buscaram vingança, tentando restabelecer o direito histórico da elite dominante de continuar roubando. Em seu livro sobre as revoluções coloridas, Guerras Híbridas das Revoluções Coloridas aos Golpes, Andrei Kurybenko assim define uma revolução colorida. As revoluções coloridas e as guerras não convencionais compartilham das mesmas estratégias e são diferentes lados da mesma moeda para a troca de regime. Ambos os métodos visam derrubar governos desfavoráveis ou não submissos aos Estados Unidos e seus objetivos de política internacional, sendo a revolução colorida o golpe brando e a guerra não convencional o golpe rígido. Como discutido anteriormente, outro objetivo consiste em gerar caso construtivo para acompanhar o avanço dos Estados Unidos mais fundo na Eurásia. Evidentemente que o governo Dilma não se tratava de um governo anti-imperialista. Bem, não se trata disso, porque 2013, na realidade, foi uma manifestação em disputa. Como todos os atos de rua, massivos ou não, estes, por sua vez, possuem sim um caráter de classe. Podem ser burgueses, pequeno-burgueses, proletários ou até de outra classe, como a camponesa, por exemplo. Mas podem, principalmente, ser disputados. Evidentemente, podem ser disputados. Uma manifestação pode ser proletária, mas pode ser ganha pela burguesia. Mas dificilmente será burguesa e será ganha pelo proletariado. Até porque a burguesia não faz manifestações. Ela não tem campo social, ela não tem população suficiente para isso. Ou seja, ela é uma classe parasitária não apenas economicamente, mas também ideologicamente. Ela só pode liderar manifestações que não são de origem burguesa, ou influenciar outra classe a fazê-lo, como o exemplo da classe média, por exemplo. Mas dificilmente ela vai fomentar manifestações.
Isso não é do seu interesse original. E aí está a chave para o processo do que de fato acontece em 2013. Porque é bobagem pensar que a classe dominante não usa seus recursos para atuar em manifestações de massa. Ela atuou duplamente no processo de 2013. Primeiro através da força policial, depois através da ideologia, com seus jornais, suas mídias, novelas, rádio, etc. Inclusive se utilizando do próprio parlamento. Não funcionando o primeiro recurso, o da força, que como nós já vimos, aumentou essas manifestações, ela evidentemente utilizou o segundo, a força da ideia dominante. Talvez ainda seja muito cedo para definir nas entranhas o que foi a Lava Jato. Muita coisa, historicamente falando, ainda precisa vir à tona. Mas é errado dizer que ela não foi justa. Ela foi justa com os setores políticos que não agradavam. Os que não agradavam, ela tratou com indiferença. Ideologicamente, um dos grandes exemplos são de Renan Calheiros e José Sarney. Um excelente estudo de caso, um livro sobre os acontecimentos em 2013, pelo menos na cidade de Porto Alegre, é esse aqui, Nada Será Como Antes, de Alexandre Halbrich. Aqui ele cita o ano que não acabou, na cidade em que tudo começou. Em determinado momento, o nosso autor vai apresentar o bloco de lutas pelo transporte público na capital. Ele vai dizer assim, na página 204, o bloco de lutas conseguiu, apesar das dificuldades impostas pela dinâmica fluida, ou justamente como causa e consequência dessa fluidez, estabelecer em Porto Alegre um laboratório real da democracia. Com a organização em assembleias e comissões, foi possível aliar a horizontalização das decisões à responsabilização na execução, ou seja, em assembleias de profunda democracia e radicalmente democráticas, longos debates buscavam consenso, permitindo a politização dos sujeitos participantes e a interferência direta e com o mesmo peso de cada um em cada decisão. E com as comissões, garantiu que esses mesmos sujeitos se responsabilizassem por tarefas, o que também contribuiu para o crescimento e amadurecimento político de cada um, e, ao mesmo tempo, tornou efetivas as decisões tomadas anteriormente nessas assembleias. É evidente que Alexandre, ao analisar essa situação, ele diz, olha, não foi possível manter essa estrutura. Ela se dividiu várias vezes, como vocês podem ver nessa imagem aqui. O bloco de lutas, então, ele se divide em dois pontos principais, principalmente anarquistas, e aqueles setores que queriam se utilizar mais dos partidos e dos sindicatos. Como já falado anteriormente, muitas das manifestações, seja em Salvador, seja no Rio Grande do Sul, seja em São Paulo, trouxeram de fora pautas que eram de greves da classe trabalhadora, pautas de trabalhadores assassinados e não tinham um caráter de direita, golpista, reacionário ou burguês. Ainda que de forma muito difusa apresentasse bandeiras do Brasil, as cores verde e amarelo, era sobretudo um debate em disputa sobre quem mandava no Estado. Afinal, um governo dito popular havia se eleito há pelo menos 10 anos e, tirando o poder de compra, que agora começava a cair, nada tinha mudado. Dito isso, ainda podemos questionar o que foi junho de 2013. Como vimos, foi um movimento que foi às ruas, principalmente pelas suas condições concretas. Mas diferentemente do que disse o petista André Singer, por exemplo, o proletariado não atua nessas manifestações enquanto classe. Embora houvessem, evidentemente, proletários nessas manifestações. Um dos grandes exemplos da própria região metropolitana de Porto Alegre é que essas manifestações de 2013 não ocorreram apenas na capital Porto Alegre. Ocorreram nas cidades de Alvorada, Viamão, Cachoeirinha e Sapucaia do Sul. Cidades outrora apagadas da história política da região, de repente tiveram as suas maiores manifestações da história, que se voltaram principalmente contra políticos de partidos burgueses clássicos como MDB e PSDB. Mas o que predominou e acabou dando cérebro a essas manifestações, evidentemente, foi o que conhecemos como classe média, a pequena burguesia. E aí surge a má interpretação, somada a uma posição reacionária, muitas vezes dos partidos que estavam no poder naquele momento, como o PT e o MDB, de que as jornadas de junho seriam um berço de um tal fascismo. Nesse sentido, no entanto, o legado que a direita busca dessas manifestações é completamente falso, porque eles só se utilizaram dessas manifestações quando elas começaram a perder o seu caráter, então, mais proletarizado, e quando começaram a assumir uma pauta mais anti-Dilma do que anti-Copa, sinal, inclusive, da sua própria disputa sobre esse movimento, ou mesmo pelos direitos anteriormente citados, greves de trabalhadores, que foram perdendo cada vez mais a pauta principal do movimento. É evidentemente que anti-Dilma e anti-Copa, nesse momento, eram pautas quase ligadas, porque era o governo que estava trazendo a Copa do Mundo para o Brasil. Ou seja, na essência e na forma, inclusive na aparência, a direita foi contra os protestos de junho de 2013. Tanto pelos seus métodos de ação direta, que como já vimos ficou famoso no vídeo da Dilma falando para não depredar nada, quanto pelo seu caráter de classe, estudantil, trabalhador, precário, etc.
O que podemos concluir, portanto, é que as manifestações de 2013 sofreram um problema que já é grave nos movimentos políticos da classe trabalhadora, pelo menos desde o século XX. A crise de direção do proletariado, ou seja, a ideia de que tudo seria horizontal e que não deveriam haver lideranças, de que não deveriam haver programas, de que não deveriam haver projetos, foram, infelizmente, o que acabaram enterrando o processo de 2013 e levando todas essas manifestações a manifestações ridículas de direita, anticorrupção e que não tinham um horizonte claro do que deveria ser feito. Mas isso ainda pode ser contornado. 2013 ainda está acontecendo e nada do que ocorreu no Brasil nesses últimos 10 anos esteve deslocado, esteve desligado das jornadas de junho. Não é à toa que o seu legado é rechaçado por grandes partes de força política, quanto também é roubado por forças que sequer participaram. 2013 segue vivo e, claro, pode acontecer de novo.